Irmãos, eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 4. Vamos ler apenas um verso, o verso 17. Mateus, capítulo 4, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, disse Jesus. Irmãos, foi interessante tudo que foi falado hoje, tudo que foi explicado, tanto na aula dominical, na escola bíblica, quanto ao longo do culto. Eu fico especialmente feliz porque a mensagem em si sempre é confirmada para quem vai pregar. E eu posso dizer agora o seguinte, irmãos: quando a gente lê a Bíblia, tem muitas coisas que de início elas não nos parecem fazer muito sentido. A gente olha, a gente escuta, você vê e pensa: putz, é difícil acreditar em certas coisas, porque nos é difícil absorver a verdade em certos pontos. E aí, por qualquer que seja a questão da sua própria cultura, do seu nascimento, da sua criação, a gente tende a absorver com certa dificuldade. Se a gente analisar esse verso isoladamente, é curioso o que Jesus começa dizendo, porque ele começa, esse seria a primeira fase da primeira pregação, onde ele começa falando arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Chegou o reino dos céus. Só que se a gente levar isso na prática, você olha para o reino, que reino é esse? Cadê esse reino? Se você olha lá para fora, o que é um reino? Um reino é um país, um castelo. Antigamente, geralmente era uma área, um castelo grande. Tinha um rei, tinha um lord, um duque, que eles tinham seus servos e tal. E ali eles tinham um reino, certo? Então era visível, você podia ver, está ali um reino. Quando você vê para a Alemanha, por exemplo, a Alemanha não é mais constituída por um rei, mas na verdade a maioria dos países do mundo hoje em dia não tem rei, mas são reinos, são países, são terras com a sua própria autoridade, a sua própria jurisdição. Então, a gente vê isso. Só que quando a gente lê o que Jesus fala aqui, você não necessariamente vê esse reino dos céus que ele está falando. Onde que está esse reino? Se a gente, ou melhor, para que possamos entender melhor, a gente tem que voltar um pouco no primeiro capítulo, em Gênesis. Gênesis 1 fala especificamente do período da criação, que a terra era vazia, no princípio criou Deus os céus e a terra, seu Espírito pairava sobre o mundo. Fala como ele criou a luz, o sol, a lua, as estrelas, como ele criou vida, separou o mar das terras, criou os continentes, colocou plantas no planeta, ou pelo menos as suas sementes de início, como criou os animais, e no sexto dia ele criou o homem, o ser humano, Adão e Eva. Quando ele nos criou, ele fez totalmente diferente de todo o resto, até porque não poderia ser tudo igual a Deus. Deus tem um modelo específico e nós saímos à sua imagem. No verso 26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Isso é a imagem de Deus. Temos uma boca, então Deus tem uma boca, ele tem nariz, ele tem dois olhos. Temos essa feição humana, assim como Deus tem. Seja feita conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu, domine sobre o gado, domine sobre toda a terra, domine sobre todo o réptil. O domínio fala uma vez, mas é acima de tudo o que Deus criou, Deus deu autoridade. Ele não deu poder, ele deu autoridade. É como um contrato, está aqui na tua mão, agora é você que manda. A gente sabe que o homem naquele período, tanto Adão quanto Eva, eles não eram, eu vou usar uma palavra pejorativa aqui, não necessariamente pejorativa, mas eles não eram burros, vamos dizer assim. Eles tinham inteligência, eles pensavam, eles raciocinavam. Eles não nasceram sem falar como uma criança que não sabe falar nada, que não entende nada. Não, eles sabiam que Deus chamou, inclusive Adão, para dar nome aos animais. Ele tinha conhecimento. No capítulo 3, no verso 2, no capítulo 3, quando Deus desce à terra para falar com Adão, você vê que ele procura Adão para falar com ele e chama: onde está tu, Adão? E Adão se escondeu por conta do pecado. Mas eu não quero entrar na parte do pecado, e sim no fato, inicialmente, pelo menos,
no fato de que Deus descia para falar com Adão. Quando você conhece a Bíblia, você sabe que Deus, ele é nosso Pai, ele não é apenas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Soberano, claro que essa posição se mantém sempre, ele sempre será Deus, era, é e será para sempre, mas ele também é o nosso Pai. E você vê ao longo da Bíblia que toda a história nos prova que tudo que aconteceu foi devido ao seu amor por nós. E aqui com Adão não foi diferente. Porque a Bíblia não fala necessariamente que com Adão ele sentia, mas eu vou elucidar da seguinte forma. Eu tinha no Brasil um primo, eu comentei algumas vezes com a minha esposa, ele era um cara muito louco, bebia, fumava, brigava, ele era um terror. Aí eu lembro que quando ele fez, eu acho que uns 22, 23 anos, ele acabou conhecendo uma mulher, na minha família não tem nenhum crente, não? Então, só para que ninguém pergunte, poxa, o irmão está pregando e tem um cara doido na tua família. Não, minha família não tem crente, eu sou o primeiro. E aí, esse cidadão, Rodrigo, conheceu um dia uma mulher e engravidou a mulher. E aí, eu lembro que ele estava preocupado, ele, um cara louco, ele falava assim, meu Deus, como é que eu não vou poder mais fazer bagunça? Minha alegria é fazer isso e tal, e não sei o quê. Aí passou o tempo, eu não vi ele sempre. Eu lembro que depois que a criança nasceu, eu encontrei com ele um dia na cidade, falei, não, cara, como é que você está e tal? Vou bater papo, e eu vi que ele estava um cara um pouco mais calmo. Estranho, eu achei. Ele sempre era um cara bocudo, sempre falava muito palavrão. Eu falei para ele assim, cara, que Deus, e teu filho como é que está? Agora tu é pai e casou, é? Eu cheguei debochando dele, sabe? E ele falou assim, rapaz, aconteceu uma coisa muito estranha, cara. No dia que minha esposa foi para dar à luz à criança, ela teve parto normal e eu tive que ir junto, porque eu sou o pai. Aí eu fui junto, no hospital. Ele falou assim, rapaz, que negócio terrível, cara. O homem fala que aguenta e tudo mais, que tem força, mas mulher não tem que ter força. Aí a criança nasceu, eu não pude pegar a criança já no colo naquele primeiro momento, um menino. Ele falou assim, mas uma hora depois, não sei dizer quanto tempo depois. Ele falou assim, eu pude pegar a criança no colo, e ele falou assim, e meu primo maior do que eu, falou assim, eu peguei numa mão só a cabeça daquele do meu filho na minha mão e eu olhei assim para a criança e ele fez exatamente assim na minha frente, me explicando a mesma cena. Ele falou assim, rapaz, quando eu olhei para aquele nenenzinho, eu mexendo com a mão dele pegava só no meu dedo, eu olhei a boca dele igual a minha, o nariz dele parecido com o meu, os olhos dele como o meu. Eu olhei para aquela criança, a primeira coisa que ele falou foi assim, rapaz, é um pedacinho meu. E eu falei assim, a primeira coisa que eu senti no meu coração foi, eu preciso proteger. Eu simplesmente fui invadido com amor. Ele falou assim, dentro de mim virou um botão, uma chave tão grande naquele momento que eu pensei, meu filho é minha vida. É como se todo mundo, ele falou assim, eu não consigo mais, ele não conseguia mais olhar para as mesmas coisas só por causa do filho dele. E quando eu olho a passagem onde que Deus descia para falar com Adão, não há como não considerar a mesma coisa. Porque se um homem ama uma criança nesse nível, sendo filho ou filha, uma mãe ama um filho, uma filha da mesma forma, e Deus, um Deus que fez o que fez por nós, nos ama em um nível muito maior. Então, quando ele descia para conversar com Adão, eu vejo não apenas um senhor que vinha falar com o seu servo, um chefe que vinha falar com o seu empregado, ainda que tivesse dado a Adão toda a autoridade. Não, era um pai, de certa forma, que vinha falar com o filho, que tinha amor. Você vê que quando você ama o seu pai, por que você ama teu pai e tua mãe, meu irmão? Você não nasce sabendo desse amor, você não sente assim, já no primeiro dia que você nasce, quando você é neném, vou amar meu pai e minha mãe, não. Você desenvolve esse amor, porque teu pai te amou primeiro, porque tua mãe te amou primeiro. Então você vê no dia a dia o trato do seu pai, o trato da sua mãe, o carinho, oh, meu filho não faz isso, oh, meu filho aquilo, e tudo isso, e às vezes as crianças dão uma reinada ferrenha, birram, fazem, não quero isso, não quero aquilo, às vezes por chamar atenção, porque não sentem isso dentro de casa. Mas tudo é o quê? Amor, é intenção de amor, porque a criança precisa disso, todo ser humano precisa disso, mesmo que seja duro de coração ou não. Então, quando a gente lê essa passagem, não há como não ver um pai que vem conversar com seu filho, com sua filha, chega no jardim, e aí, meu filho, já provou aquela fruta que fica lá no limite do jardim, aquela amarela? Eu imagino. Aí eu imagino Adão falando assim, não, estou chegando lá, estou aqui nessa esquina da esquerda, onde tem aqueles pés vermelhos, naquele morro, quer dizer, um diálogo com o pai. E quando você tem um diálogo com o pai, não é, eu não desfaço 10 minutos de oração na igreja, não é isso. Mas não é a sua oração na igreja, meu irmão, é a sua vida com Deus na sua casa. Você conversa com o teu pai só 10 minutos por dia?
Não, é seu pai. Você tem que ter, eu não vou dizer que 1 hora, 2 horas, mas é seu pai, é uma conversa, é um diálogo, é uma busca de amor pelo seu pai. E quando Deus fez isso pelo homem, eu me refiro ao visitar, a falar com Adão, isso nos fica claro. Só que no decorrer dessa circunstância, você vê já, como eu tinha dito, que Deus tem um amor por nós, ou pelo menos dá para se entender isso com clareza, mas além disso, Ele também deu ao ser humano a autoridade. Só que a autoridade que Ele deu para nós, ou melhor, no período que Ele deu essa autoridade para nós não éramos as únicas criaturas que Deus tinha feito. Nesse período, o livro de Ezequiel, capítulo 24, nos retrata um outro que foi testemunha dessas circunstâncias, que viu o que aconteceu durante a criação, que foi testemunho do que Deus fez, estava lá junto com Deus. Se você vê, a gente pode ler, por exemplo, a partir do verso 12, do verso 13, desculpa, 28, Ezequiel 28, Ezequiel 28, perdão, eu disse 14, 24, Ezequiel 28. Ezequiel 28, do verso 13 em diante, ele está se referindo ao anjo que caiu, Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Deus não estava, ou melhor, o ser humano não era a primeira necessariamente criatura, mas era o primeiro ser feito à imagem de Deus. Ou pelo menos eu vou devagar em cima dessa ideia. E Satanás não gostou de Deus. Vou devagar novamente na ideia. É claro que ele tinha inveja, ele tinha cobiça, ele tinha orgulho. No verso 17 fala, do 16 em diante fala, na multiplicação do teu comércio. No céu não se vende carro, não se vende casa, não se troca dinheiro. Então esse comércio se refere a algum tipo de troca. Ele, mentiroso, Jesus o denuncia como mentiroso e pai de mentira, e homicida desde o princípio, negociava o quê? Certamente, ou provavelmente, favores com certos anjos. Ele não levou uma terça parte amarrada do céu. Ele os induziu de alguma forma, mentindo. Na multiplicação do teu comércio, isso é, daquilo que tu praticava, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó, querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Satanás se achou tanto pelo que ele era. Eu ouvi uma explicação que o cidadão disse que no momento que Deus deve ter proposto fazer o ser humano, Satanás deveria estar por perto, sabe-se Deus? É uma alusão, uma breve imaginação. Deve ter achado que naquele momento que Deus ia fazer a maior das obras, ele pensou, a quarta pessoa da Trindade vai nascer agora. Sou eu, sou o cara, sou melhor, sou mais bonito, sou mais poderoso. Um sinete de referência, um aferidor de medida, é como é chamado na Bíblia. Isso é, ele era a referência de poder, a referência de qualidade, a referência de beleza das criações que Deus tinha. Mas por causa do que ele tinha e do que ele era, ele se achou em seu coração. Em Isaías, no capítulo 14, no verso 13 e no 14, fala-se uma passagem que presume-se ter sido falada pelo próprio Satanás. No verso 13 de Isaías 14 diz, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, o relacionamento que Deus tinha com um homem, Deus não tinha necessariamente com, pelo menos não com ele. Ou se tinha, ele desfez totalmente. O amor de Deus, ele não se agradou disso. Ele queria mostrar que ele era o cara. Ele podia, ele sabia, ele conhecia. A criatura quis se fazer mais do que o homem, mais do que Deus, perdão. A criatura quis se fazer mais do que Deus, o Criador. E aí, lá em Gênesis 3, ele vai no paraíso tentar a mulher. Primeiro, em Gênesis 3, a partir do verso 2, a partir do verso 2,
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Perdão, essa é a mulher dizendo: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, tentando, mentindo, enrolando, enganando: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher, tem toda essa história que a gente já sabe. A mulher olhou para o fruto, desejou, cobiçou. Aí entra Tiago 1,13 e 1,14, que fala que o pecado é a atração que você tem por alguma coisa, e ele é gerado no momento que você deseja, e enganado pelo seu próprio desejo, você é enrolado pelo pecado, e nisso gera em você o pecado, e quando você o consuma, você morre. Quando Satanás induziu a mulher ao erro, e ela depois levou a Adão, os dois foram corrompidos e toda a criação foram corrompidos. A autoridade que estava inicialmente na mão de Adão foi perdida, porque ele abriu mão do que Deus lhe tinha dado para receber aquilo que Satanás lhe tinha dito que poderia conseguir. Seja como Deus, saiba da verdade, saiba do bem e do mal, entenda, porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Mas isso, logicamente, não era o propósito de Satanás. Satanás não queria dar nada para Adão, só queria tirar, porque a autoridade, o contrato, o ato de outorgar essa autoridade estava na mão, de ter recebido, perdão, essa autoridade estava na mão de Adão. E quando Satanás fez isso, ele tirou da mão de Adão a autoridade sobre o mundo. E por causa disso, toda a terra, toda a criação passou a ser maldita, amaldiçoada pelo pecado em nós. E aí, quando você vai adiante, você vê que todo o Velho Testamento, ele é guiado em cima de leis que aos nossos olhos são pesadas, que são duras, e o irmão Luiz aqui no comentário disse que tem pessoas que dizem que no Velho Testamento era um Deus terrível, no Novo Testamento um outro Deus de amor, quando na realidade o nosso pecado é exatamente o que nos afasta de Deus, mas não é do interesse do pai ter um filho longe, ver um filho longe, não poder ter. Quando você tem um filho, você não cria o seu filho para ver seu filho vivendo na casa dos outros, você quer ele na sua casa, debaixo das suas asas. Pelo menos a maioria das mães que eu conheci diz isso: você é meu, eu quero você comigo, debaixo das minhas asas. É claro que depois do ponto todos crescemos e vamos embora, mas o amor do pai e da mãe fica, e não é do agrado de Deus que nenhum filho fique longe, fique apartado dele, pelo seu amor. Só que com essa questão do pecado no mundo, Deus já não podia mais se aproximar do ser humano, porque se ele entrasse aqui, foi dito hoje umas 3 vezes, o mundo todo o universo, não é só o planeta, só aqui, se ele aparecesse, não, todo o universo seria desfeito pela glória da santidade do nosso Deus. O pecado não permanece na presença de Deus. Nele não há pecado, ele não compactua com o pecado, porque isso não é da natureza dele. O pecado só existe onde há ausência de Deus, onde há ausência da sua palavra, do seu espírito, da sua graça, do seu amor e da sua santidade sobretudo. Então, Satanás certamente sabia que palavra que Deus dá, como diz no Brasil, missão dada, missão cumprida. Palavra dada é palavra cumprida. Deus não volta atrás, ele não engata a ré na palavra, se ele falou, ele faz. E a autoridade que ele não deu por nada. Não, era filho dele. Eu dou para você tudo que eu fiz. E aí, pelo ato de Adão, agora essa autoridade está na mão de Satanás. Eu digo agora nesse período aqui, não hoje. Nesse período, ou a partir desse momento, a autoridade passou a estar na mão de Satanás. E com isso, Satanás fez o terror. Mata pessoas, pessoas morrem, pessoas se matam, pessoas têm doença, pessoas são induzidas ao mal. Você vê que hoje em dia o que é necessariamente o pecado? É a pessoa cometer uma ação ruim com alegria no coração. Não vai dizer que alguém fuma porque alguém apontou uma arma para a cabeça da pessoa? Não, fuma porque gosta. Alguém bebe porque alguém apontou-lhe uma arma para a cabeça? Não, bebe porque gosta. O pecado é praticar alguma coisa que é má, gostando daquilo, no sentido do prazer. A tentação, Satanás é denunciado na Bíblia como um grande sedutor, o tentador, Mateus 4, quando o tentador se aproximou de Jesus. O tentador, ele nos tenta, ele nos seduz aquilo que é maligno, porque quando você tem o pecado na sua vida, você não tem Deus. Quando você não tem Deus, você é do maligno. Então, toda ação que Satanás provoca na nossa vida é justamente isso, nos induzir ao mal pelo pecado. Porque ele sabe que nesse momento Jesus tem que se afastar ou você morre. Então, Jesus se afasta em misericórdia a você.
quando nós pecamos. Ele se afasta, Deus se afasta de nós em misericórdia, em pena, em certo, não diria remorso, não sei a palavra correta, mas em piedade da nossa vida, para que não sejamos destruídos pela presença dele. Por isso o Espírito Santo atua em nós, nos convencendo dos males que fazemos, das coisas que são ruins. Às vezes você vê, conforme a sua caminhada vai seguindo, que coisas bem pequenas no seu dia a dia, você nem julgava pecado, mas por uma normatividade, normalidade da sociedade, a gente cresce achando que não tem problema. E tem coisas que você acha que não tem problema. Todos, sem exceção. Crescemos achando alguma coisa normal, quando diante de Deus é um pecado que pode te levar para o inferno e apartado de Deus. Então pode-se dizer que o pecado na mão de Deus, de Satanás, não é uma arma, mas uma armadilha para te induzir a estar longe de Deus e assim ser território fértil para Satanás agir segundo ele é do interesse. Mas graças a Deus, Deus sabia dessas coisas. Deus sabia que haveriam pessoas no mundo que, apesar do pecado, quereriam estar com ele. Em 1 Coríntios 10, 13 diz que não veio sobre vós tentação que não fosse humana. E mas fiel ao Senhor, que não nos deixou ser tentados acima do que podemos suportar. Antes nos dá o escape. Isso quer dizer que quando você peca, Deus sabe que existem pessoas que amam a Deus, buscam a Deus de verdade em seu coração, e que por causa disso Ele não permite que sejamos tentados acima do que podemos suportar. Porque senão ninguém se salvaria, ninguém teria escapatória do pecado. Quando Jesus veio à Terra, Ele veio justamente para quebrar isso, e por isso nós lemos Mateus 4,17. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Num ponto de vista militar, sabe o que aconteceu? Foi como se num tabuleiro de xadrez, imaginar um tabuleiro de xadrez que fica mais prático. Deus movimentou as suas peças, agora seu exército está em campo. Agora chega um que vai tirar essa autoridade da mão de Satanás e vai quebrar esse poder maldito que está na mão dele. Porque as vidas dos seres humanos não são direitos do demônio, são direitos de Deus. Por isso Jesus teve que fazer o que fez, para nos redimir, tirar e resgatar. A palavra salvação, sotéria, salvação e libertação, pelo resgate, pelo tirar, porque fomos comprados, não somos mais propriedade de Satanás. Só que isso não é só porque Jesus morreu, pronto, todo mundo livre. Não. João 3,16 fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque é do agrado do Pai que sejamos salvos, limpos e possamos estar na eternidade, junto com Ele. E no mesmo capítulo, no verso 17, diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, isso corrobora da mesma questão. É claro para muitos, mas o porquê disso tudo? Jesus veio para mostrar para Satanás que é possível viver. Claro, ele saberia que alguém conseguiria, ou presume-se. Isso não presumia, tanto faz, perdeu igual. A autoridade foi removida da mão de Satanás. Em Colossenses, perdão, vou dizer uma coisa antes que o Senhor tinha me dado para dizer, a respeito do pecado. Quando eu acabei de dizer que quando você peca, Satanás lhe induziu a pecar. E ele faz isso para que você se aparte de Deus, certo? Como a gente pode explicar isso com mais clareza? Em Jeremias 2, Deus fala que meu povo fez dois males. Negaram a mim a fonte de águas puras e cristalinas e cavaram cisternas rotas. Isso quer dizer o quê? Imagina que você pode beber diariamente de uma fonte de água pura, mineral, fresquinha. Beber água de fonte quando é limpíssima, não tem comparação. E a mesma coisa quando você escolhe o pecado, você tem acesso a essa água de boa qualidade e você vai lá na tua casa e pega a água da tua privada. Já bebeu água da privada? Vai matar a sede, mas vai te matar também. É isso que Satanás faz. Ele oferece uma coisa parecida, com uso mau, deturpa aquilo que é a verdade para te enganar e para te apartar. Jesus denuncia Satanás em Lucas 12, em Mateus 12, perdão. Quando eles falam que ele expulsou um demônio de uma pessoa, um espírito imundo, e eles falam que Jesus não faz isso senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios.
Esse nome, Beelzebub, ou Baal-zebub, é o nome de uma entidade amorrita, edomita, eu creio que por esse nome pelo menos, que tem a tradução do seguinte nome: Senhor das moscas, ou Deus das moscas, Deus da imundícia. Os demônios são denunciados por Jesus como espíritos imundos, vivem em imundícia. Então, Deus das moscas e espíritos imundos, o que tem a ver? Veja só, quando você não quer uma mosca dentro da tua casa, eu sei, uma mosca. Mas vamos dizer só para vida, explicação que você quer atrair uma mosca para dentro da tua casa. O que tu faz? Tu bota uma carta no vidro na janela da tua casa, moscas sejam bem-vindas. Faz como chama um cachorro, alguma coisa, não vai entrar mosca nenhuma. Agora, se tu pega um pedacinho de carne, pequenininho, deixa em cima da pia, em cima da mesa, deixa estragar. Não precisa ser muito. Eu não creio que leve 2 dias para entrar umas 5, 6 moscas dentro da tua casa. Se leva tanto. Talvez aqui na Alemanha, pelo frio, mas é uma questão de tempo. Se não for uma mosca, aqueles mosquitinhos malditos vão aparecer. Por quê? Aonde há podridão, aonde há sujeira, há mosca. Aonde há pecado, há demônio. E onde há demônio, há morte. Porque o pecado nos leva a sermos consumidos pela morte. Deus é santo e, como eu havia dito, se aparta de nós para que não sejamos destruídos por conta do pecado em nós. E é necessário que todos aceitemos a Deus se quisermos ter uma vida real com Jesus. Eu ia sugerir, irmãos, o capítulo de Colossenses, no capítulo 2, e me sinto obrigado a ler. Colossenses 2, o verso 14 e 15. 13, 14 e 15. Colossenses 2, 13, 14 e 15. Diz: e quando vocês, estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Isso é Jesus Cristo, isso é sacrifício por nós. Havendo riscado a cédula, esse contrato, essa autoridade que estava na mão de Satanás, Jesus arrancou da mão dele. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Há uma outra passagem que fala, inclusive, que ele levou cativo o cativeiro. Naquele período, naquela época de guerra, você via um rei numa cidade, atacava uma cidade, dominava a cidade, o que eles faziam? Os capitães, os reis, os generais, quem tivesse vivo, eles pegavam, os amarravam, despojavam, isso é, tiravam sua armadura, tiravam as suas armas, deixavam eles nus, correntes nos pescoços, andando. E ia na frente o rei, o que havia vencido, puxando e mostrando na sua cidade: está aqui, ó, está aqui os campeões. Eram esses aqui, os caras, os homens, os poderosos, virados em nada, expostos à vergonha, porque perderam toda essa falácia, toda essa conversa. E Satanás, mesmo tendo perdido, continua fazendo isso e ataca aqui entre nós, vocês, a mim, a nossa casa. E por isso Deus não tem se agradado disso, irmãos, da nossa igreja ser atacada por isso. Não é do agrado de Deus que seus filhos, vocês, meus irmãos, se apartem do Senhor. Não é do agrado de Deus que Satanás tenha permissão para entrar aqui dentro. Ele não pode entrar aqui dentro. Mas uma pessoa que é pecadora, ou melhor, que vive no pecado, perdão, permite que Satanás se mantenha presa a ela. Mas essa é a casa de adoração. E aqui, como na sua casa, eu espero que você não queira ter demônios com você, te afligindo, achando que às vezes uma dor de cabeça pode ser qualquer coisa. Não, eu preciso ir no médico. Ou Deus cura, ou um médico cura, é verdade. Mas muitos males que nos vêm, provêm de Satanás e seus demônios. Por isso, Deus me deu uma orientação. E eu peço, irmãos, a seguinte coisa a vocês. 1 João 3. Primeiro João 3,8 e depois 1 João 5. O verso 18. 1 João 3,8 diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Nosso pastor orou aqui, acho que foi o primeiro culto desse ano, pedindo avivamento, porque Deus lhe havia tocado. Deus tem obra nessa cidade, mas Ele tem primeiro obra nas vidas de vocês. Vocês não vêm aqui para enfeitar Berlim. Nenhum de nós mora aqui porque precisamos enfeitar a Berlim. A obra que Deus tem na tua vida não é brincadeira. Ela pesa sobre a tua família e sobre a família das pessoas com quem você cruza na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, no prédio onde você mora, não importa. A obra não se estende apenas a nós, se estende a todos. Todos temos o direito de ser salvos por Cristo. Alguns já fomos, outros talvez não. Na igreja há joio e há trigo. Então, aqui há joio. Deixe de ser joio e seja trigo. Mas para isso não basta levantar a mão e dizer: eu aceito a Jesus, estou limpo dos meus pecados, o demônio não me toca. Se você continua vivendo em pecado. Se você continua vivendo em pecado, você invalida o que Jesus fez por você na cruz e joga no lixo o sacrifício de Deus pela tua vida. Não seja assim. Por isso Deus me deu uma orientação em prol das nossas vidas e da obra que Deus tem.